O assunto é Champions League e o varal está separado pelas chaves, pelos confrontos e pelas chaves. E só de você olhar ali, ó, o lado de lá, Manchester City, Real Madrid, Arsenal e Bayern, você vai ver que 3 dos últimos 4 campeões estão daquele lado da chave. Não precisa ter de muito esforço para entender que aquele lado está mais forte do que este lado, que tem Barcelona, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Atlético de Madrid. Por que estão separados assim? Porque quem vencer de Manchester City e Real Madrid vai enfrentar o ganhador de Arsenal e Bayern de Munique. E quem ganhar de Barcelona e Paris Saint-Germain enfrenta o ganhador de Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. É muito claro e até um clichê, um chavão dizer que Real Madrid e Manchester City fazem uma final antecipada, porque no fundo acontece uma situação inédita. As duas últimas semifinais foram entre Real Madrid e Manchester City. E os dois últimos vencedores dessas semifinais foram os dois últimos campeões. Ou seja, o Real Madrid, com aquela noite inspiradíssima de Rodrigo, 2 gols nos acréscimos, eliminou o Manchester City na semifinal de 2022 e foi campeão em 22. E o Manchester City eliminou o Real Madrid na semifinal de 23 e foi campeão em Istambul contra o Internacional. Então, não precisa fugir muito para entender que o favorito para ganhar o título vai ser o ganhador de Real Madrid e Manchester City. Todo mundo queria ver esse jogo, menos o Real Madrid e o Manchester City, que preferiam, claro, ficar cada um de um lado da chave e se encontrarem na decisão em Londres e fazer um jogo extraordinário. Mas não é isso que vai acontecer, os dois se enfrentam antecipadamente. Ali está a camisa dos Invincibles, o Arsenal, que enfrenta o Bayern de Thomas Tuchel. O Bayern tem uma superstição, embora os alemães não sejam exatamente supersticiosos, até porque ser supersticioso dá um azar desgraçado. O Bayern, da última vez que anunciou, antes das finais, que ia mudar de técnico depois da final da Champions League, foi campeão. Lembra o Jupp Heynckes em 2013? Desde janeiro se sabia que ele ia embora do Bayern, que viria Guardiola. E o Jupp Heynckes e aquele Bayern de 2013, de Neuer, Lahm, Dante, Javi Martinez, Alaba, Boateng, Luiz Gustavo, Schweinsteiger, Robben, Thomas Müller, Ribéry e Mandzukic, foi campeão contra o Dortmund em Wembley. Curiosamente, em 2013 o Bayern anunciou que ia mudar de técnico depois da final da Champions e foi campeão em Wembley. E dessa vez a final é em Wembley de novo. E o Bayern já sabe que vai dispensar o Thomas Tuchel, já avisou todo mundo. No entanto, para mim, o Manchester City é mais forte do que o Real Madrid e o Arsenal é mais forte do que o Bayern. Então podemos ter uma semifinal inglesa? Se o meu palpite funcionar, sim. Do lado de cá, o Atlético de Madrid claramente é mais forte do que o Borussia Dortmund. O Atlético de Madrid do Simeone deu uma demonstração firme de força ao eliminar a Internacional, finalista do ano passado. E o Paris Saint-Germain tem Mbappé. É incrível essa repetição do confronto Paris Saint-Germain e Barcelona, porque o Barcelona eliminou o Paris Saint-Germain nas quartas de final de 2013 e de 2015 e também nas oitavas de final de 2017, você vai se lembrar da atuação de gala do Neymar. E o Paris Saint-Germain eliminou o Barcelona nas quartas de final de 95 e nas oitavas de final de 2021. É o 6º mata-mata, o Barcelona eliminou o PSG 3 vezes e o PSG eliminou o Barça 2 vezes. Não é um tirateima exatamente, mas é um confronto de história. O Barcelona melhorou, mas não o suficiente para ser favorito contra o Paris Saint-Germain por causa do Mbappé. Não é por outro motivo que o Paris Saint-Germain parece favorito desse confronto. É porque tem o melhor jogador do planeta neste momento. Ah, mas o eleito foi o Messi. Sim, o eleito foi o Messi. Já falamos sobre isso lá atrás, que o Messi foi eleito porque ninguém se colocou na posição de melhor do mundo. E o Haaland não conseguiu se colocar nessa posição. O Mbappé é o herdeiro sem trono. É o cara que tá pronto para ser melhor do planeta. Só que ele precisa ganhar Champions. E pode ganhar na sua última temporada pelo Paris Saint-Germain. Mbappé jogou semifinal de Champions pelo Mônaco em 2017. Jogou semifinal de Champions pelo Paris Saint-Germain em 20, quando foi para a final contra o Bayern. E em 2021, quando foi eliminado pelo Manchester City. Para mim, os favoritos estão ali: Manchester City, Arsenal, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain. É o sorteio das quartas de final da Champions League. Você clica aqui e se inscreve. Aqui a gente conta história e histórias do futebol.